queria dizer, então, né, que eu estou muito feliz de estar participando aqui do lançamento do Alameda. Eu me sinto particularmente uma espécie de testemunha dessas inúmeras tentativas e conversas que Gabriel e eu já tínhamos tido sobre a necessidade de ir além dos muros e das paredes do edifício metafísico da universidade. E é muito bom ver quantas tantas outras pessoas estão envolvidas nessa causa, digamos assim, né? E aí, bom, a minha breve intervenção é sobre esse vídeo da Marcha das Vadias, que aconteceu no Rio de Janeiro, porque, na verdade, ele faz referência a alguma passagem do texto que eu escrevi para esse dossiê que o Juliano se referiu, que haverá alguns dossiês no site, já um sobre junho de 2013. E, bom, e a minha pauta, digamos, era isso, as feministas, né? As mulheres. As radicais, também poderia chamar assim, né? Bom, como todo mundo já sabe, a essa altura, a Marcha das Vadias começou a acontecer em 2011, no Canadá, puxada justamente por jovens universitárias, muito parecidas com essas que estão no vídeo daqui, né? E as universitárias estavam se manifestando contra a violência e reivindicando proteção diante dos inúmeros casos de estupro próximos ao campus da Universidade de Toronto. Como a gente sabe também, no Brasil, alguns movimentos feministas têm muita articulação internacional. Então, a primeira Marcha das Vadias no Brasil aconteceu no mesmo 2011, né? E faz parte, então, um pouco desse caldo de cultura, desse caldeirão que vinha fervendo e que, aparentemente, entornou em 2013, né? E foi só em 2013, na verdade, que essas manifestações das mulheres, chamada, então, de Marcha das Vadias, começou a ganhar uma dimensão nacional, com eventos simultâneos em todas as capitais, ou em quase todas as capitais. Esse vídeo, por exemplo, aconteceu em Niterói, que é uma cidade da região metropolitana que cedia uma grande universidade, a UF, que tem também um corpo docente de universitárias e universitários muito combativos, né? E aí me chamou muita atenção, em vários dos vídeos, né, que a gente viu, para poder selecionar, essa palavra de ordem, né? Sou feminista radical, que, além de ser uma ótima rima para eu quero derrubar Cabral, também é um modo de se definir numa certa posição de radicalidade na política feminista, né? E na política em geral, né? Chega de concessões, chega de negociações e, sobretudo, sempre chega de violência e de machismo. Mas radical aqui nesse vídeo me pareceu, ao mesmo tempo, muito polissêmico, né? Justamente porque ele evoca essa possibilidade de uma política muito radical, mas, no campo feminista, radical faz parte dessas grandes denominações, né? Feministas brancas, feministas negras, feministas socialistas, feministas radicais, né? São denominações que, no entanto, não configuram grupos homogêneos, né? Há muitas divergências que são acirradas justamente nos processos de organização da marcha, né? Então, a Marcha das Vadias foi um pouco isso, né? Uma forma de vir à tona essas fragmentações, porque, para as mulheres negras, por exemplo, não fazia nenhum sentido assumir esse termo pejorativo vadia, justamente porque, para as mulheres negras, importava lutar contra as formas pejorativas de referência aos seus corpos, né, que já são hipersexualizados e, portanto, não poderiam reivindicar serem representadas por esse significante vadias, né? De certa forma, há um campo feminista que eu acho que faz parte, que a Marcha das Vadias faz parte, que é todo esse movimento que começa também com os queers, né, com as pessoas queers, que é
se ressignificar a partir daquilo que seria a sua forma mais pejorativa, né? E para as mulheres, o corte moral, né, faz com que o termo vadia seja uma forma de você ser excluída da categoria mulher, né? Então, as mulheres negras também, né, não todas, é claro, porque também não há homogeneidade aí dentro, mas elas também recusam, em alguns grupos, o próprio uso do termo feminismo, né, e assim como recusam o conceito de gênero, né, que, estranhamente, acaba sendo também rejeitado pelas feministas radicais e, depois, pelas feministas decoloniais ou descoloniais, como eu prefiro chamar, né. E, assim, de fragmentação em fragmentação, também vão sendo costuradas alianças surpreendentes, né? Surpreendentes, sobretudo, porque contra um conceito de gênero que era, e ainda é para muitas de nós, né, um operador estratégico nos feminismos. É uma categoria epistemológica, teórica e prática fundamental que, a partir de um certo momento, também passa a ser considerada como uma categoria colonizadora, né? E com as feministas radicais, mas não apenas, né, vai crescendo essa defesa de uma categoria mulheres verdadeiras, né, o que desemboca, em alguns casos, num feminismo radical trans-excludente, que, aos poucos, com o passar do tempo, vai ganhando afinidades com posições de extrema-direita. Aos poucos, e não espontaneamente, digamos, né, há incentivos e há alianças possíveis, né? Porque depois da vitória, depois de 2018, as políticas feministas passaram a ser usadas contra o feminismo. E pautas que sempre foram históricas, como combate à violência, combate ao assédio, fim da cultura do estupro, né? Questões que estavam nas marchas das vadias, essas pautas passam a ser usadas em defesa de uma mulher, né? Uma mulher numa chave essencialista, né? O que faz com que, em alguns momentos, essas pontas extremas possam se encontrar, né? De um lado, um neofascismo que chega ao poder em 2018, a partir de uma ideia de uma defesa da família tradicional, né? E, de outro lado, um certo, que eu estou chamando no meu texto de feminismo de direita. Vocês vão ver lá que está entre aspas, aqui não dá para fazer as aspas, né? E que seria, então, definido por uma contestação da reivindicação da população LGBTQIA+, e das mulheres aqui entendidas como não essencialistas, né? E, na minha percepção, esse campo feminista tradicional, né, vai se esgarçando, né, se esgarçando dentro dessas subdivisões, né, e, ao mesmo tempo que vai crescendo uma apropriação das pautas feministas por essa ultradireita, aonde as forças religiosas também se unem, ou mesmo se misturam a grupos de ultradireita, a fim de mobilizar um dos afetos mais poderosos da política, o medo, né? Então, é interessante, eu acho, ver o vídeo pensando que é como se essas jovens universitárias dançando bambolê na rua pudessem, de fato, ameaçar a família tradicional, destruir o patriarcado, né? Eliminar o sistema heteronormativo. Elas carregam ali, né, do ponto de vista da ultradireita, todo esse poder, né? E, bom, a gente tem discutido muito sobre isso, né? Junho acabou ontem, então os 10 anos formalmente se encerraram, mas junho de 2013, nós temos discutido muito isso, como que junho de 2013 pode ter nos enfiado nessa armadilha, né? Nessa armadilha em que tornam-se inseparáveis causa e causalidade, origem e consequência, atando, então, um intrincado nó em que o próprio pronome nós passa a ser usado com uma estranha ambiguidade. Passa a ser difícil dizer
nós, feministas, porque, quando eu digo isso, eu já sei, sempre soube que eu estou evocando uma heterogeneidade. Mas nós quer dizer uma heterogeneidade que antes, ou que só a partir de um certo momento, foi se tornando fragmentada. Porque nós podíamos dizer, né, intelectuais e ativistas, marxistas, socialistas, pós-estruturalistas, existencialistas, brancas, negras, indígenas, rurais, lésbicas, radicais, trans. Em cada um desses campos, sempre foi possível encontrar outras subdivisões. Mas, em certa medida, né, essas tensões eram tensões produtivas, de aberturas para novas mudanças. Né, e, de alguma forma, né, sempre houve um elogio por parte de nós, feministas, ao fato de que os movimentos de mulheres não são nem nunca foram unívocos, né, sem, no entanto, nunca deixarem de estar ligados por um mínimo denominador comum, a emancipação das mulheres, aqui entendida como libertação do jugo, do poder e da opressão do patriarcado. Né. Só que isso, né, essa base comum, vem deixando de ser suficiente para costurar uma aliança entre nós, virando um nó. Né. E essa fragmentação foi aparecendo em pautas que pareciam ter sido historicamente consensuais, por exemplo, o combate à violência contra as mulheres. Hoje não é mais uma pauta consensual, porque divide entre as punitivistas e as antipunitivistas. Outra pauta que já foi consensual era a descriminalização do aborto, e hoje há uma enorme crítica, e legítima crítica, das mulheres negras em relação ao fato de que existe um certo feminismo que ignora a luta dessas mulheres negras pelo direito à maternidade, tantas vezes interrompida pela violência policial contra crianças e jovens negros. Né. Então, assim, para terminar e a gente poder continuar comendo e bebendo, eu entendo que há pelo menos uma década, a questão é que o que era heterogêneo foi ficando fragmentado, o que tem, então, tornado muito difícil uma conversa. Né. E essa conversa, eu ainda considero que tem uma questão central, que talvez, voltando à fala do Juliano, me ocorreu que, quando ele disse não necessariamente refazer a velha pergunta, o que fazer, eu, baixinho, aí embaixo na plateia, pensei, como fazer? Bom, não foi isso que ele disse, mas isso é muito do que eu penso, no sentido de que, e eu acho que converge com o que ele disse, de todo modo, né? No sentido de que a conversa passa por estabelecer uma premissa de que são políticos os próprios termos em que se faz política. Né? E, a meu ver, a crítica a essa fragmentação importa, porque essa fragmentação tem feito com que importe mais lutar contra uma possível aliada do que contra os verdadeiros inimigos. Né? O que, inclusive, nubla um pouco o cenário e dificulta localizar quem são os verdadeiros inimigos. Né? E aí, por essas e outras, por apostar nessa possibilidade da conversa, que eu acho tão bom estar aqui hoje entre amigos e amigas, aliados e aliadas, e feliz por esse formato permitir que a gente converse bastante. Muito obrigada. Ah, sim, e a gente pode continuar comendo e bebendo, que daqui a pouco tem mais.